Oi, gente, tô passando aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais das minhas rosas do deserto. Olha, essa aqui é a Júlio César, né? Olha só o tamanho dessa flor. Eu nunca tinha tido uma floração tão grande, né? Agora, porque eu mudei a adubação dela. Eu uso o Forte Flores no início, quando não tem nenhum botão. Aí quando os botões aparecem, eu uso o Forte Frutas. Olha só, já tem até mais uma flor aqui, ó. Uma flor bem grande mesmo. Aqui eu vou mostrar as outras para vocês, olha. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é uma rosa simples, né? Mas também bem bonita. Essa aqui também, a floração dela já tá bem, já tem muita flor. Tem essas aqui também, ó. O tanto que elas são lindas. Então, lembrando, gente, é a adubação mesmo, viu? Forte Flores, quando não tiver nenhum botãozinho. Assim que os botões saírem, aí você já usa o Forte Frutas. Olha essa floração aqui também, ó.